Garras de Felina. Garras de Felina. Olá, meu nome é Cássia, eu sou estudante de Direito, sou pessoa com deficiência, sou a felina dedicada. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão e sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência. A deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável. Quando o artigo afirma, em seu inciso 1, que nós, pessoas com deficiência, podemos casar e constituir união estável, não há mais o que discutir. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Sobre esse segundo inciso, eu só queria fazer um comentário. Qual foi a deficiente, mulher grávida, que não passou por uma situação constrangedora, comentários infelizes quanto à sua gravidez? Como se a pessoa com deficiência que estiver carregando no seu ventre uma vida não foi por sua própria vontade. E até convido você a escrever nos comentários sua história. Oi, meu nome é Jailma, tenho 22 anos e moro em Pernambuco. E sou deficiente visual total e tenho um filho de 2 anos. Certo dia, quando estava grávida, passeando com uma amiga minha, uma mulher olhou para mim e fez um sinal como se estava se benzendo, como se minha gravidez fosse coisa de outro mundo. Quando o meu bebê nasceu, um parente da minha mãe pediu para ela me avisar que eu não engravidasse mais de forma alguma, como se eu não quisesse aquele bebê. E outras pessoas mandaram preservativo por ela, dizendo que era para eu não engravidar mais, como se aquele bebê que eu tivesse com ele não fosse desejado por mim e por meu marido. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Sobre o inciso 3º, que tem como palavras-chave número de filho e planejamento familiar, quantas vezes esse direito já foi violado e por quem jamais deveria ser? Pelos profissionais de saúde, que têm a obrigação de orientar e jamais de interferir. Conservar sua fertilidade. Sobre o inciso 4º, parece tão absurdo, precisar ter uma lei e em um dos seus artigos vem um dispositivo e diga: olha, as pessoas com deficiência, ela tem o direito de conservar a sua fertilidade. Caros amigos, eu só tenho a dizer a vocês que se a lei se preocupou em assegurar isso, é porque esse direito é apenas mais um que é violado. Quando eu descobri que eu estava grávida, que eu fui pegar o resultado do exame de laboratório, a pessoa que estava comigo me sugeriu que eu tirasse a criança. Achei isso um absurdo, porque eu queria aquela criança. Era um filho que só ia trazer alegria para minha vida. E como que alguém me sugere tirar isso de mim? Que eu tanto quis, que estava me devolvendo a vida, que estava me devolvendo a alegria de viver. Exercer direito à família e à convivência familiar. Esse inciso 5º, ele é muito rico, porque ele de novo bate na tecla da constituição da família por pessoa com deficiência. Ele vem dizer que a pessoa com deficiência tem o direito de estar na sua família, conviver com a sua própria família. E aí, por que ele vem falar isso? Porque muitas famílias abandonam seus filhos simplesmente por ser deficiente. E ele também fala que nós temos o direito de viver em sociedade. Porque se a lei se preocupou em fazer isso, a sociedade, no mínimo, deve não estar desempenhando muito bem o seu papel.
exercer direito à guarda, à tutela e à adoção. Em relação a esse inciso 6º, eu queria destacar a relação da adoção. O inciso nos diz que, da mesma forma que a pessoa com deficiência pode ser adotada, ela pode adotar. E isso, legalmente, é uma conquista muito grande. Mas vamos ver na prática. Quando eu fui registrar o meu filho, o cartório simplesmente me barrou por conta da minha deficiência visual. Eles queriam me tirar esse direito de registrar o meu filho e é claro que eu, como uma felina que sou, jamais ia deixar com que outra pessoa fizesse isso no meu lugar. Eu disse que não, que eu iria registrar o meu filho. Enfim, não, porque você não pode, porque a gente precisa que você deixe uma outra pessoa fazer isso. Falei, não, esse direito de mim ninguém vai tirar. Eu sou a mãe dele e eu vou registrar o meu filho. Então, eu realmente fiquei super indignada com relação a isso. Fiquei bastante chateada mesmo, mas eu consegui fazer com que o meu nome e a minha assinatura estivesse lá no registro do meu filho. Que tal conferirmos outras situações em que nossos direitos enquanto pessoas com deficiência não são respeitados, além dos que vimos até aqui? Uma balada de pagode, de noite com uns amigos. Eu entrei numa boa. Só que na hora de sair, eles me pediram de sair. Falaram que eu só ia embora se um responsável fosse me buscar lá no Santa Aldeia. Uma vez tentaram me impedir de ver a minha mãe. Ela estava internada no HC e ela estava na parte do isolamento. E como eu era deficiente visual, eu não poderia estar entrando sozinha. E não tinha nenhuma pessoa que trabalhasse lá no HC que poderia me acompanhar. É o seguinte, quando eu tinha 8 anos, por aí, toda criança gosta de participar de eventos na escola, né? Aquelas festinhas, aquelas apresentações. E eu fui impedida, não só uma vez, mas várias vezes, pelas professoras de participar. Se tinha uma coroação, eu era impedida de participar, porque eu tinha deficiência, uma quadrilha, uma outra apresentação que tivesse qualquer. Eu nunca podia participar de nada. E quando tinha brincadeiras também, algum tipo de gincana na escola, eu sempre era colocada de lado pelas professoras. Elas nunca deixavam que eu participasse de nada. Sou Maricel de Florianópolis e estou indignada, quer dizer, sempre fico indignada quando me acontecem certas coisas e eu não posso esquecer a vez que mais fiquei indignada quando com a compra da minha casa própria, dinheiro adquirido com tanto sacrifício, com suor. E quando fui fazer a compra, fiquei surpreendida com a decisão do cartório, me falando que eu teria que ter fazer uma procuração para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, fazer a compra por mim, pois a minha deficiência visual não me permitia, ou não me permitem, né, de tomar essa decisão que, afinal, eu fico indignada, pois o dinheiro é meu, eu pago impostos. Eu fiquei pensando, que papel eu faço nessa sociedade se sou incapaz de comprar a minha própria casa com o meu dinheiro? Uma vez aconteceu um fato comigo muito desagradável, foi quando eu fui levar meus filhos num parque dentro de um shopping. Tava eu e meu esposo, meus filhos eram bem pequenos e eles estavam muito ansiosos para ir no carrinho de bate-bate, né, todo curtindo o parque. E a gente ficou na fila. Quando chegou a nossa vez, eles falaram que a gente não podia ir com as crianças pelo fato de não enxergar. E a gente tentou argumentar, mas aquilo pegou muita gente de surpresa e tinha pessoas junto com a gente na fila, pessoas conhecidas, que se ofereceram para ir com as crianças e a gente acabou deixando. Mas esse fato fez muito mal pra gente. A gente voltou bem decepcionados com a gente mesmo, né?
por a gente não ter insistido mais, não ter argumentado mais, então a gente resolveu na outra semana voltar ao parque, né, com uma outra postura, uma postura diferente, uma postura mais segura. Explicamos para a direção do brinquedo que nós éramos responsáveis pelas crianças e que nós iríamos sim, e tivemos uma atitude diferente, conseguimos convencer eles a entender o nosso direito, né? Convencer não, fazer eles entender do nosso direito. Fomos com as crianças e isso fez com que a gente mudasse a postura diante de muitas outras coisas. Então sempre a gente já estava preparado para, se tivesse um imprevisto, ter como argumentar e fazer as pessoas entender, né, como agir com a gente, e não deixamos mais passar nada em branco em relação a isso. E você, já passou por algum episódio em que o seu direito enquanto pessoa com deficiência não foi respeitado? Conte pra gente nos comentários. Nós gostaríamos muito de saber da sua experiência sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like pra gente. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Garras, garras, garras.